Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Milinaiteira, e na nossa aulinha de hoje eu quero ensinar para vocês esse poncho lindo e super fácil de ser feito. Você vai ver o quão rapidinho e fácil é fazer essa pecinha linda aqui, ó, com esse detalhe fofo. Olha esse detalhe no capuz, uma graça, né? Assiste com bastante atenção o começo do vídeo, que eu falo a respeito de material, como você vai montar o seu molde e etc, como interpretar tudo certinho. Ok? Então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação, compartilha nas suas redes sociais e agora bora aprender! Bem, meus amores, na nossa aula de hoje, então, eu quero ensinar para vocês um poncho com capuz. Em algumas regiões se chama de capa, pelerine, capota, etc, tá? Mas a roupinha é a mesma, certo? Os moldes, o molde está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que os nossos moldes, eles vêm compactados numa pasta, tá? E para você descompactar, você precisa de uma senha. Senha essa que eu deixo no decorrer do vídeo, é só anotar ela, tá? Deixar anotadinho do jeito que tá escrito aqui para poder abrir seu molde, certo? É a primeira vez que você tá no canal, não sabe ainda? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição que tem o passo a passo de como baixar e abrir o seu molde. Só seguir bem com atenção que você consegue, tá? Todo mundo consegue. É só prestar bastante atenção e seguir o passo a passo que dá certo. Caso ainda assim você não consiga, dá uma olhadinha no site, porque às vezes a gente disponibiliza alguns moldes aqui num preço bem simbólico, tá bom? Dá uma olhadinha lá no site ou entre em contato comigo em alguma das redes sociais que a gente cobra uma taxinha bem pequena para envio, tá? Do molde também, ok? Para os membros aqui do canal, a senha já é disponibilizada lá na área de membros, certo? Vale a pena você dar uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo, a nossa área de membros também. Com o molde em mãos, então, vocês vão ver que tem lá o molde do capuz, tá? Hoje nós vamos fazer aqui o tamanho 2, tá? 2 anos, mas eu pretendo deixar outros tamanhos lá no molde para vocês, tá? Eu não consigo dizer exatamente agora, né? Porque eu ainda estou fazendo o esquema de corte e o molde dos outros tamanhos do capuz, tá? Mas vai estar lá no molde de vocês os outros tamanhos também, junto com o esquema de corte e o molde do capuz, tá? Então, o que que eu vou ensinar? A partir das nossas medidas que eu vou colocar aqui, vocês vão ver uma forma bem fácil de fazer o corte do poncho de vocês, ok? O que que a gente precisa primeiro? Vai lá, baixou o seu molde, tirou o molde do capuz, recortou, beleza? Aí vocês vão ver lá o esquema de corte, que é este daqui, ó, tá? Lá estará pescoço, ó a linha do pescoço aqui, 16 centímetros e meio para o tamanho 2, por exemplo, e a altura 39. O que que é a altura? É isso daqui, ó, tá? É o comprimento ali da altura do nosso poncho, certo? Ó, aqui é a frente, então aqui as costas. Lembrando que a medida do nosso molde, ó, do nosso esquema de corte do pescoço está dobrada, tá? Essa medida do pescoço está dobrada. Você não vai recortar todo o poncho só com 16 centímetros e meio, tá? 16 centímetros e meio é aqui porque o nosso poncho está sendo cortado, tá? Por isso que é 16,5 aqui, ok? Eu deixei aqui o esquema para vocês lembrarem, mas na dúvida vocês assistem o vídeo novamente, ok? Então tá, vamos começar com o tamanho 2 aqui, que é para nossa aula, ok? Pegou lá a medida, 2 anos, 16,5 por altura 39. Esse daqui está sem margem de costura, tá, gente? Esse esquema não está incluindo a margem de costura, até vou deixar bem claro lá, tá? Na área do molde também do capuz, tá bom? O
que a gente vai fazer? Bem, eu sei que a altura do meu poncho aqui, então, tem que ficar com 39 e sei que a medida do pescoço é 16,5. Eu já deixei mais ou menos riscado aqui para ficar mais fácil. Vocês vão dobrar o tecido ao meio, tá? Lembrando que ele está, o quê? Sem a margem de costura. Então, a altura é 39, vocês dobrem ele para ficar com uma altura aqui, ó, uma largura aqui no tecido de vocês, de uns 45, tá? Joga sempre um pouquinho a mais aqui, ok? Então tá, dobrou. Agora eu preciso achar a altura aqui para riscar, certo? É 39, eu vou deixar uma margem de costura de 1 centímetro no pescoço e 1 centímetro na altura. Então, 39 mais 1 centímetro mais 1 centímetro, 41. Então, a gente risca aqui 41. Eu preciso que a curvatura do pescoço fique sempre parecido com uma meia-lua aqui, tá? E que dê 16 centímetros. Carla, mas como é que eu vou saber fazer essa curva aqui? Ó, tenha como referência que a altura aqui, ó, do começo, lá do meu risco, pode ter 10 centímetros mais ou menos. Essa parte ela é bem intuitiva, eu tô usando, lembrando que eu tô utilizando soft aqui. Nós vamos utilizar soft aqui pro tecido externo. Vou utilizar para o tecido de forro filete, vou fazer os detalhes dele em carapinha, ok? Vou utilizar fita de cetim para fechar. Como vocês viram, o fecho dele é de laço, não é transpassado, tá? Eu já chego nessa parte do transpassado, ok? Vamos primeiro cortar aqui, fazer o esquema do corte. Então, eu preciso que dê 16,5, certo? Aqui. Eu vou arredondar. Essa parte, gente, ela é bem intuitiva, tá? Aqui. Se você tiver dificuldade de fazer o arredondamento, pode pegar um prato e colocar aqui, tá? Por exemplo, pegue um prato, coloque aqui para ter referência de arredondamento, tá bom? Tá, achei a minha altura aqui, coloquei margem de costura, certo? Achei aqui a curvatura do meu pescoço, ó, curvatura do meu pescoço. Cara, mas e se eu fizesse mais estreito? Você pode fazer mais estreito também, mas tem que fazer o teste, tem que tomar cuidado para você não fazer isso aqui, não pode fazer uma linha reta. Ele tem que arredondar, tá? Desde que ele fique com os 16,5 que eu coloquei aqui, tá? Não vai ter problema, ok? Agora, a partir deste ponto, nós vamos fazer o quê? Aqui tá com 41. Deixa eu pegar aqui certinho. 41. A partir do meu pescoço, eu vou medindo aqui. Mais pra baixo. Fiz vários risquinhos aqui para outras medidas. Mas, ó, 41. 41. 41. Ó o meu risco maior aqui da marcação do pescoço. Eu tô usando giz escolar mesmo aqui, tá, gente? Que giz escolar, você passar um paninho úmido, ele já sai, tá bom? Então, ó, agora nós vamos juntar os nossos pontos.
Ó lá. Vai juntando. Se você não consegue arredondar direito, você faz, ó, mais pontinhos, um próximo do outro, com a medida, ok? Então vem aqui, ó, vamos conferir agora. Ó lá, 41, certinho. Agora aqui, essa aqui é a medida certinha do encaixe do capuz. Então, o que eu tenho que fazer? Se você for fechar com o laço, igual eu vou fazer aqui, você vai acrescentar somente 1 centímetro aqui, que é a medida, né, da margem de costura, ok? Você vai acrescentar somente 1 centímetro aqui pra cima, então ele vai ficar com 17,5 aqui, tá? Que a gente vai subir aqui 1 centímetro e vai jogar esse 1 centímetro até aqui embaixo, ok? Só estou aumentando aqui a margem de costura, ok? Carla, eu quero fazer com botão, eu quero fazer transpassado, então você vai aumentar a quantidade necessária. Eu diria pelo menos 2 dedos aqui, dá em torno de 3 centímetros mais ou menos, tá? Por isso que tem essa terceira risca aqui, ó, que eu ia simbolizar aqui pra vocês. 1 centímetro a mais aqui, se for fazer igual a gente vai fazer aqui com fecho de lacinho. E se for querer transpassado, aumenta pelo menos uns 3 centímetros, tá? Aqui do molde de vocês para poder transpassar. Por quê? Porque o capuz vai acabar aqui, né? E ele precisa ter um espaço para transpassar ali no botão, certo? Então agora é só a gente recortar, ok? Esse meu molde, nós vamos recortá-lo agora, ó. Ele tá dobrado, né? Recortando a parte que está, né, riscada, a gente corta ele inteiro dessa forma. É assim que está o esquema de corte de vocês, ok? Agora é só recortar e recortar o forro também do mesmo jeito. Igual eu cortei o tecido principal, eu corto o forro. Se você quiser cortar um pouquinho a coisa maior, o forro, você também pode, porque o soft, o tecido, você tem que tomar cuidado com o tecido com elastano, que ele pode lacear um pouquinho. Então fica mais fácil às vezes de você olhar o forro se ele tiver um pouquinho maior e depois você recorta o excesso dele, tá? Meus amores, ó, esse aqui é o nosso forro e eu já fiz o esquema igualzinho a nossa parte da frente. Acrescentei só um pouquinho mais aqui de forro, como eu falei pra vocês, que eu gosto de cortar sobrando um pouquinho, certo? Bem, uma informação importante que eu não tinha comentado no tecido principal. Primeiramente, passe sempre o seu molde para um papel, tá? E do papel você olha ali como é que ele ficou e você vê se você quer modificar alguma coisa, ok? Porque aqui é uma referência, tá? Esse molde aqui e esse tamanho aqui de corte é uma referência, porque às vezes você vai cortar e você fala assim: Carla, eu achei um pouco murchinho a minha parte da capa embaixo, eu queria ela mais saiada, né? Eu queria mais, assim, uma coisa mais esvoaçante. Aí o que que você faz? Você pode até usar o nosso esquema aqui, só que o que que eu fiz aqui? Deixa eu pôr um peso aqui em cima desse tecido. Ó, eu acrescentei uma outra informação aqui. Tem um pontilhadinho, ó, que tá separado da minha parte do corte aqui, ó. Tem um pontilhadinho escrito: se quiser mais saiado, aumente aqui. O que que é isso daqui? Você vai ver o quanto você quer. Cara, eu quero aumentar aqui, ó, vai. Eu quero aumentar 10 centímetros, por exemplo. Você vai lá com sua fita métrica. Quero ele mais saiado, né? Aumenta aqui. E, ó. Certo, ó. Cuidado com aqui, ó, que não pode se alterar. Você vai aumentar só até aqui, beleza?
Aí você recorta, ok? E vê como é que ficou, tá? Por isso que tire o esquema no molde, tá? Se tiver TNT, melhor ainda, porque já imita o caimento do tecido, ok? Porque às vezes você quer mais saiado, você olhou e falou, nossa, eu queria ele mais, porque ó, quando você abre o seu tecido, depois de cortado, ele fica assim, ó, tá? Ó. Certo? Você olha e fala, não, eu queria mais aberto aqui, ó. Queria mais aberto. Aí o que que você precisa? Você precisa aumentar aqui, tá? Mas isso daqui, ó, tá? Você faz o teste, ok? Eu não estou colocando medidas aqui, eu não estou fazendo tudo na fita métrica, ok? Eu estou só sugerindo para vocês que se vocês quiserem aumentar aqui, tá? Nunca recorte no tecido principal, tecido que você vai usar primeiro. Sempre recorte no TNT e veja se o caimento ficou bom, ok? Se deu certo, se não ficou pontudo, o que que aconteceu, ok? Porque você precisa respeitar aqui, na verdade, né? Você precisa respeitar aqui também, ó. Vou mostrar aqui. Aí, ó. 41, tá? Você precisa respeitar, ok? Aqui o seu molde. Você precisa ver aqui, na hora de recortar, como é que ele vai ficar. Eu já recortei, então, o meu forro da parte da capa, certo? Lembrando que eu recortei o forro na medida do meu tecido principal também, ok? Aquele aumento que eu falei aqui pra vocês, que eu mostrei no forro, foi só representativo, tá? Para que vocês pudessem entender, caso vocês quisessem depois aumentar aí o saiado lá da sua capa, certo? Bem, eu cortei aqui já o forro também, filete, no tecido principal, e o capuz eu fiz uma margem de costura que eu queria aqui, certo? Em torno de meio centímetro em volta apenas. Tá? Vai depender de que forma você quer fazer o seu, ok? Margem de costura a teu critério. A carapinha, que é um detalhe opcional, estou utilizando a carapinha Sherpa aqui, é aquela que estica, tá? Eu ainda não testei fazer com a pelúcia que não estica esse detalhe do capuz, tá, gente? Então essa parte vai ficar aí a critério de vocês, tá? É opcional, se vocês quiserem fazer o teste aí com a pelúcia que vocês têm em casa, fica a critério de vocês. Então, eu recortei ela o dobro, ó, uma faixa inteira, tá? O dobro desse daqui, ou seja, porque a gente vai emendar ainda um capuz no outro, certo? Ó, tá? Eu usei como medida esta daqui, ok? Porque às vezes você vai fazer o teste, talvez você tenha que arredondar aqui o corte, fazer ele no mesmo sentido do capuz, tá? Mas a carapinha aqui, como ela estica, você consegue moldar ela ali tranquilo, né? A Sherpa carapinha, que é aquele com elastano. Recortado, vocês também podem recortar um fuxico de 11 centímetros de diâmetro, tá? Ó, esse círculozinho que é depois pro detalhe. Ok? Lembrando que eu já ensinei a fazer pompom aqui no canal, ensinei na nossa fantasia de carnaval, já ensinei no que eu ensinava para fazer tiaras com pompom, etc. Ok? Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Deixa eu pegar meu outro lado do capuz. Nós vamos colocar frente com frente. Aqui. Frente com frente. E nós vamos passar uma costura aqui para unir o nosso capuz. Aproveita e já leva o forro junto e já costura também na mesma parte aqui no forro. Costura reta, lembre-se sempre, retrocesso no início, retrocesso no fim. Para facilitar mais a sua costura no soft, você pode estar utilizando aquela agulha ponta bola, agulha número 11, tá bom? Costurado, ó.
o nosso forro e o nosso tecido principal do capuz. Vamos separar o forro. Vou abrir aqui, ó, virar pro lado correto o meu capuz. Ó. Ele está assim, correto? Agora, eu vou pegar aqui pro lado correto. Vou pegar a minha carapinha e nós vamos contornar aqui, ó. Vocês vão ter que fazer um risco, de preferência, o risco onde vocês querem colocar a carapinha de vocês, tá? Por quê? Porque depois a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Nós vamos costurar ela nesse sentido, tá? A largura também que vocês querem, né, do detalhe, vai ficar a critério de vocês também, tá? Não é obrigatório. Então, ó, eu vou riscar em torno de 2 dedos aqui, ó. 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos, 2 dedos. E eu vou deixar essa linha aqui no jeito para eu poder colocar minha carapinha em cima e ela fica certinha. Então, você faz isso no capuz inteiro, a marcação, e depois você vem organizando ela frente com frente, tá? Ó, coloca lá onde você quer. Alfineta. Ó. Eu vou fazendo isso até aqui o outro lado, tá? Vou fazer isso até o outro lado. E daí eu vou na máquina e vou passar uma costura aqui, prendendo essa carapinha no meu tecido aqui do capuz. Bem, meus amores, ó, eu já fiz a minha costura aqui prendendo, então, ó, frente com frente, lembre da medida que eu fiz aqui, né, ó, prendi ele todo. Agora nós vamos virá-lo pra cá, ó. Agora você vai ter que alinhar ele com a borda do capuz, ó. Nós vamos alinhar com a borda do capuz. Por um outro aqui no meio. Certo? Ó. Ficou assim, então, o nosso capuz. Você pode, aqui, nesse ponto, fazer uma costurinha reta aqui, ou zigue-zague, você que sabe, pra prender já na borda. Ou você já pode vir com o forro, ó, e sobrepor esse outro capuz para costurar já. E já levar tudo junto, vai depender aí da sua prática, né? Aí, ó, você pode já, ó, alfinetar. Lembrando que eu coloquei frente com frente, né, ó, vesti esse meu forro nele. Ó, e a alfinetada aí agora, ó, pega de novo o alfinete, alfineta tudo junto e leva pra máquina, certo? Lembrando de vestir ele bonitinho aqui, certinho, pra bater corretamente os dois lados do nosso capuz aqui, tá? Então, é costurinha reta nele todo até aqui, até prender o meu forro, né, no meu tecido principal. Lembrando sempre de puxar aqui, porque a carapinha, ela escorrega um pouco, tá bom? Terminei aqui a costura do meu capuz, ó. Eu tinha alfinetado e levado ele inteiro, né?
para costurar. Agora, eu vou desvirar. Olha que gracinha que ficou o nosso detalhe. Depois, lá pro fim, quando você quiser assentar melhor esse forro para dentro, você passa aí um ferrinho, tá? Para ajudar a assentar ele aqui para dentro o forro. O que eu sugiro vocês? Agora, antes da gente encaixar o nosso capuz lá na parte do poncho, vamos levar para a máquina, alinhar essa costura aqui, ó. Costura com costura, vamos alinhar o nosso forro aqui, ó. E vamos passar uma costurinha de segurança aqui, só para ficar mais fácil da gente costurar na nossa parte da capa do poncho. Terminei a nossa costurinha de segurança aqui no nosso capuz. Agora, nós vamos dobrar aqui, ó, novamente, do jeito que estava lá, só que eu coloquei dessa vez a parte da frente virada para cima, tá? Encontrei o meio e fiz um piquezinho aqui, tá? É só fazer um piquezinho aqui para marcar. Vamos abrir. E agora, o meio do meu capuz, ó, o meio do meu capuz, eu vou colocar aqui, ó. E nós vamos por frente com frente e vamos alfinetando. Ó, eu alinho esse meu capuz e vou alfinetando. Bem, meus amores, ó, terminei de alfinetar então. Lembrando que tem aquela curva do capuz, eu fui acompanhando o meu redondo aqui de baixo, tá? Fui alinhando a minha curvatura do capuz aqui à curvatura da gola. Aqui, ele está com aquela sobra de 1 centímetro, tá? Porque a gente vai fazer, como eu falei, depois o fecho no lacinho, ok? Quem for fazer transpassado é aquilo que eu expliquei pra vocês lá no vídeo. Vai ficar com uma sobra maior aqui e do outro lado, porque você vai transpassar no botão, ok? Então, agora vamos fazer uma costura de segurança já pra prender esse capuz na nossa capa. Bem, meus amores, eu já costurei aqui, então, o nosso capuz no poncho. Tentei achar um jeito aqui que desse pra ver bem aqui a peça inteira, porque o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos colocar o forro, ok? E nós vamos colocar frente com frente, frente do meu forro com frente do meu poncho. E nós vamos alinhar. Se você quiser fazer um piquezinho aqui, né? Pra alinhar aqui, ó, com outro pique também, ó. Você também pode. Vamos até fazer um pique aqui. Certo? Encontro o meu pique aqui. Agora nós vamos alinhando. Você vai ter que alinhar frente com frente do forro com frente da nossa peça, assim como eu coloquei aqui, tá? E nós vamos alfinetar essa peça inteira. Bem, meus amores, ó, terminei de alfinetar toda a minha peça, alinhando bonitinho com o meu forro. Eu vou pegar as minhas 2 fitas de cetim aqui, número 5, lembrando sempre de queimar as pontinhas, tá? Pra não desfiar. Eu vou acrescentar elas agora, por quê? Porque fica mais fácil da gente mexer agora que o nosso forro já tá alinhado, certo? Eu vou colocar a frente da minha fita com a frente do meu tecido. Vou pôr a mão aqui embaixo, ó. Agora eu vou alinhar ela com o começo aqui da minha altura aqui do poncho, ó. Vou alinhar lá aqui, ó. Bem depois, logo depois do capuz, vou alinhar ele aqui. Deixar essa fitinha um pouco pra fora.
Estou usando então aqui fita de cetim, número 5, 40 centímetros. Mais a metragem vai ficar a critério de vocês, tá bom? Faço o mesmo do outro lado. É opcional a quantidade de fita que quer colocar, se quiser um laço mais longo. Vou jogar ele aqui pra dentro também. E alinhar com o fim aqui do meu capuz. Ó, nesse sentido aqui da frente, ó. Certo? Agora nós vamos levar para a máquina e nós vamos costurar esse forro nele todo, tá? Só que precisamos deixar uma parte para desvirar essa peça. O que que eu aconselho? Vocês fazerem isso nessas partes da frente. Tanto faz o lado que você quer, entendeu? Deixar a abertura. Mas tem que deixar uma abertura de pelo menos, ó, um palmozinho assim, ó, pra tirar tudo, desvirar a peça, ok? Então, escolhe aí o lado, lembrando sempre que não dá pra ser aqui, né, gente? Nunca aqui, sempre ali mais ou menos pro meio. E na parte arredondada, se você deixar em aberto pra costurar depois, vai te dar muito mais trabalho. Então, eu acho melhor fazer aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos levar pra máquina. Eu vou começar costurando aqui. Deixo a minha abertura e continuo, ó, costurando em volta da minha peça toda. Bem, meus amores, ó, levamos então para a máquina de costura, ó, costurei em volta dele todo, deixando esta abertura aqui pra gente desvirar, certo? Lembrando que soft, ele tem muito elastano, tá? O que que eu aconselho vocês? Na hora de levar para a máquina, levar ele sempre virado com a parte para cima, tá? E a parte sem elastano nos dentinhos, tá? E nunca puxar, sempre, ó, deslizar na máquina para não ficar laceando, ok? Agora a gente vai desvirar essa peça por aqui. Já desvirei a nossa peça por aqui, ó, por essa abertura, e ela ficou assim. Olha que gracinha. Agora nós vamos com uma linha e agulha e fazer um ponto invisível para fazer o fechamento daqui. Se você quiser rebater a sua peça inteira, fica a teu critério, passar um pespontinho em volta da peça toda, vocês que sabem, certo? Lembrando que também o nosso capuz, se você fizer e achar que o capuz ficou muito grande, muito encorpado, porque esse é um modelo com capuz grande, tá, gente? Bem encorpado, por isso que às vezes vocês podem achar que ele ficou muito grande. Então, lá no molde, vocês podem estar diminuindo aqui também, tá? Ou não deixando margem de costura aqui, ok? Porque eu esqueci de falar esse detalhe lá pra vocês, que o capuz, ele é grandão mesmo, tá? Ele é bem encorpadão, que às vezes é pras mamães que às vezes quer usar touca, né? Na criança e tal, então ele ajuda a caber a cabecinha com a touca e tudo, certo? Então agora, lembra daquele nosso fuxico que eu pedi pra vocês fazerem? Que é esse círculozinho? Essa parte também aqui é opcional, tá, gente? A gente vai pegar agora uma linha e agulha e vai alinhavar essa peça toda aqui. Bem, meus amores, ó, eu já alinhavei aqui, eu aproveitei e já puxei aqui um pouco o meu fuxico. Pego um pouco de manta acrílica, fibra siliconada, o que vocês tiverem. Coloco aqui, fecho. Se você quiser passar um isqueirinho aqui para ele não desfiar, porque pode ser que a pelúcia dê uma desfiadinha. Agora nós vamos colocar aqui dentro, ó. Coloca bem a fita aqui para dentro. E vamos passando a agulha com a linha, lembrando sempre de ser uma linha da cor da pelúcia, né? Em volta, ó, dessa fita, apertando ela. E agora costurando a fita no pompom, ó. Passando de lá pra cá, de lá pra cá. E finalizando com um nozinho daí aqui, tá?
Mas é bom vocês passarem várias vezes, ó, de lá pra cá, até vocês fazerem aquele nozinho. Lembrando que o nozinho é só vocês, né, colocarem aqui, ó, e passarem a linha assim e puxar a agulha. Bem, meus amores, ó, finalizado o nosso pompom, agora é só dar um nozinho aqui. Lembrando que o ponto invisível, eu pretendo deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, tá bom? Mas se por acaso acontecer alguma coisa e não estiver aqui embaixo na descrição, tem no nosso canal, tá, gente? É só pesquisar na lupinha, certo? Olha que gracinha que ficou o nosso poncho. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula.